Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Alisson aqui gravando outro vídeo. Pessoal, passei aí 2 semanas sem postar nenhum vídeo no canal. Tava atolado de trabalho, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas tô voltando aqui compartilhar conteúdo com vocês. E para compensar esse tempo que eu tive fora, eu trouxe um conteúdo bastante interessante para vocês, que seria animação, configuração de animação dentro do Lumion. Teve um dia que eu perguntei no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição, Arquivisa 3D, tá? O Instagram. Eu fiz uma enquete por lá, primeiro mostrando uma animação, né? Que seria 2 formas humanas metálicas vazadas, fazendo um movimento de transpasse entre elas. E eu perguntei se o pessoal saberia fazer essa animação dentro do Lumion, né? Contando com a parte da modelagem e tudo mais. E muitos disseram que não saberiam fazer, e outros disseram então que gostariam de ver essa animação, gostariam de ver um tutorial, né, a respeito disso daí. Então esse é o intuito desse vídeo, tá? A animação seria essa que eu vou deixar aí para vocês. 2 figuras humanas, né, conforme eu disse anteriormente. Elas fazem esse transpasse porque as duas têm essas formas vazadas e intercaladas em metal. Elas têm uma estrutura na sua base, então elas acabam girando e se cruzando uma pela outra. O intuito então seria mostrar para vocês como eu idealizei para fazer a modelagem dessas figuras humanas, a configuração ali para mandar para o Lumion, como a gente precisa importar no Lumion, que é um pouquinho diferente, né? Quando a gente tem animação, a gente precisa importar esses arquivos muitas vezes separados, tá? Para fazer uma interação diferente entre eles, no caso. E antes de chegar no vídeo, então, pessoal, costumeiramente, então, eu vou pedir o apoio de vocês. Já se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações. Assim tu não vai perder nenhum tipo de conteúdo que vai estar sendo gerado aqui no canal. Vai estar sempre por dentro e, claro, vai estar nos apoiando, tá crescendo sempre mais. Sem mais delongas, então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então em um primeiro momento eu resolvi abrir a postagem, tá, original ali que eu compartilhei lá no Instagram. Faz necessário comentar então essa animação que a gente está vendo. Existe algumas divisões, digamos. Tem a estrutura da pessoa, né, nessa forma vazada ali que um consegue cruzar dentro do outro porque os dois são vazados de uma forma intercalada, né? Onde tem a estrutura num, não tem no outro. Um outro detalhe seria a estrutura de giro desses 2 elementos, então também é uma parte que ela vai ser modelada e vai ser animada junto, né, com essa figura humana em metal ali. E também temos a parte da estrutura abaixo aí desse mecanismo do giro, né? E basicamente seria isso. A nossa preocupação aqui seria fazer essa modelagem desses 3 elementos, né? A forma humana, o mecanismo de giro ali, né? A parte mais mecânica da coisa e a sua estrutura. Então vamos pro SketchUp começar. Pessoal, aqui dentro do SketchUp eu separei 2 modelos que eu tirei da 3D Warehouse, tá? Eu pesquisei por manequim. Se eu não me engano, por manequim eu encontrei esse personagem aqui, tá? E esse outro aqui eu encontrei quando eu digitei corpo humano, né? Body em inglês. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou suavizar as arestas desse manequim aqui. Aqui do lado do SketchUp eu tenho várias opções, né? Eu vou clicar nele, eu vou entrar no grupo e liberou agora aqui, ó, para eu poder fazer a suavização das arestas, né, desse manequim. Esse outro aqui eu não vou fazer nada nele. Eu poderia pintar essas coisas aqui tudo de preto para ficar só uma forma de uma mesma cor, só que isso não vai afetar em nada na questão da modelagem, né? Então basicamente a gente já conseguiria fazer os procedimentos com essas 2 formas mesmo, tá? O que eu vou fazer então?
eu vou fazer um plano aqui no chão, de maneira que eu consigo colocar esse plano aqui embaixo dos dois manequins, tá? Eu vou colocar ele mais para baixo um pouquinho. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse plano aqui para cima e digitar 2 centímetros. E eu quero que isso se repita, esse comando de 2 centímetros se repita por mais 100 vezes. Então eu vou dar asterisco 100. Enter. Então a gente já percebe que ele criou vários e vários planos aqui para nós, né? E os manequins, eles estão ali, ó. Então até eu posso deletar esses que estão para cima, porque eles não vão afetar em nada. Então, esse aqui também. Esse aqui também. Mais um. Beleza. Agora já encontrei o manequim ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todos esses planos. Botão direito do mouse, Intersect Faces with Model. Fazer a conferência se deu certo. A princípio deu certo. Tá. Ó. Vou verificar no outro aqui também. Olha aí. Então a princípio a gente percebe que já deu certo, né? Já marcou ali todas as arestas desses dois modelos humanos que eu tenho. Agora eu vou pegar e vou deletar isso aqui. Se percebe que aqui nos manequins, ó, ficou ainda restos, né, dessa marcação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os dois manequins aqui e também vou arrastar eles para o lado. Agora o que eu tenho? Basicamente, né, eu já tenho aqui um começo para começar para fazer aquelas formas daqueles dois elementos humanos, tá? Eu vou deixar praticamente todo o braço desses humanos aparecendo. Teve algumas dessas formas aqui que ele não preencheu, mas isso eu consigo completar as linhas agora aqui mesmo para poder fazer, tá? Eu vou avançar agora o vídeo para a próxima etapa. O que eu vou estar fazendo nessa primeira etapa agora? Apenas preenchendo essas partes desses modelos aqui que não ficaram com a face aparecendo, tá? E eu já retorno aí. Voltando aqui, então, eu acabei completando todas as faces, né? Como vocês podem ver aí, ó. Todas as faces divididas por níveis, né? Foram completadas das duas figuras, né? Um detalhe ainda que seria interessante fazer, que eu vou estar fazendo antes de fazer o próximo passo, seria de tirar essas separações aqui, ó, entre as faces de um mesmo nível, digamos, para que depois, quando eu for dar um push-pull, né, para dar uma volumetria para essas faces, eu consiga fazer com toda essa face de uma vez só, tá? Basicamente seria aquilo ali mesmo, não tinha muito mais, o resto eu já tinha apagado, aqui tem mais uma. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar agora as ferramentas aqui do SketchUp de visualização aqui, ó, Front, tá? E agora aqui em câmera eu vou habilitar a vista paralela. Nesse momento eu estou visualizando apenas as linhas, tá, desses planos. É como se fosse uma vista de fachada, né? O SketchUp, como ele é um programa que ele é feito para arquitetura, ele tem essas ferramentas aqui mais próprias, digamos, tá? Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar deletando algumas linhas para que eu consiga fazer essa intercalação. Como aqui eu tenho uma primeira linha já no piso, né? Eu vou deixar essa linha aqui para esse segundo. E nessa linha eu vou deletar desse manequim aqui, dessa minha forma. E aí eu vou deletando, tá? Intercalando, né? Desse manequim aqui. E depois eu vou fazer a mesma coisa para não ter a mesma face no mesmo nível. Então aqui eu também vou deletando desse aqui, ó. Já que eu tenho daquele nível, agora aqui eu deleto desse, tá?
E assim eu vou fazer até o final lá em cima, para que eu tenha então essas minhas faces, ó, se eu pegar aqui só para demonstrar e aproximar, então ó, a gente já percebe que eu tenho elas se desencontrando, né? Então eu vou terminar de fazer essa exclusão e já voltamos. Bom pessoal, então aqui eu já consegui fazer essa exclusão, né, das linhas que estavam sobrando, de uma maneira que eu consigo fazer essa intercalação, né? Começa nesse nível, daí vai para esse, daí vai para esse. O próximo passo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar o push-pull, só que eu não vou usar o push-pull nativo do SketchUp, porque o que que acontece? Aqui, nesse pé, desse manequim aqui, ó, dessa figura, então se eu quiser usar o push-pull aqui, ó, se repara que eu não consigo usar para todos, né? Então para isso eu vou fazer o que? Eu vou usar o plugin para fazer o Joint Push-Pull, né? Que é um push-pull um pouquinho diferenciado. Ele permite inclusive eu fazer uma seleção, assim como eu estou fazendo aqui, ó, e dar o push-pull através dessa seleção. O que que eu vou estar fazendo então? Eu vou criar um volume desse ponto até o início da próxima face. E essa próxima face vai começar e ser o início da próxima face desse manequim aqui, dessa figura aqui, tá? Eu vou estar fazendo isso, começando aqui, por exemplo, ó, até para mostrar como é que funciona. Posso usar essa primeira ferramenta aqui dele e eu trago então até esse ponto, tá? Ó, ali ele deu um errinho, não conseguiu criar fácil para mim, isso eu posso criar manualmente também, tá? E aqui é a mesma coisa, eu vou selecionar os dois. Agora eu posso dar um duplo clique também, que ele vai fazer para mim, né? Vai repetir o comando passado, mesma coisa aqui. Tá? E eu vou estar então fazendo isso dessas figuras inteiras até em cima. E quando eu tiver terminado, então eu estou voltando aí para falar com vocês. Então pessoal, eu estou voltando aqui. Eu concluí então a volumetria desse primeiro volume, dessa primeira figura humana. E na verdade eu concluí essa figura de uma maneira muito fácil. Eu vou estar mostrando agora, eu acabei de descobrir isso aqui. Eu acabei fazendo um teste então com essa ferramenta que eu falei para vocês do Joint Push-Pull. Como eu disse, então eu consigo fazer uma seleção, né? E eu consigo então dar esse comando e mandar ele ir até o nível que eu quero, por exemplo, vamos ver, até este nível aqui, ó, tá? Eu utilizo aqui do lado de referência para fazer o push-pull. O que que eu fiz o teste? Eu testei selecionar tudo de uma única vez, tá? Eu vou fazendo essa seleção usando o Ctrl, deixo o Ctrl selecionado e consigo selecionar tudo junto. E aí, como eu já tenho esse comando aqui na memória do SketchUp, né, que eu acabei de fazer esse comando, eu venho aqui na ferramenta e eu vou dar um duplo clique em cima desse pedaço aqui, ó. Agora a gente percebe então que o SketchUp ele está fazendo sozinho, né? Ele demora um certo tempo, claro, né? Porque são várias e várias faces e não são faces regulares, né? Não é simplesmente um quadrado ou um círculo. Elas são todas desenhadas com um desenho único, né? Cada um desses pedaços aqui. Mas então o SketchUp ele consegue fazer tudo isso de uma única vez, né? Aprimorando muito mais o nosso tempo. Terminou aí, galera. Vamos ver se tá tudo certo. Aqui tem alguns que ele não completou para mim, tá? Mas como eu disse antes, esses pedaços aí que ele não completa, a gente consegue fazer manualmente, bem tranquilo. Ó, mas basicamente todos já foram completos, né? Então vamos ver aqui o que tá faltando para completar esse pedaço. Pelo que eu reparei nas outras que ficou aberto, tem só um pedacinho que tá desencontrando, tá? Então vamos caçar esse pedacinho que tá desencontrando. Aqui eu tô tendo uma certa dificuldade para mover e orbitar, porque essa vista aqui, ó, paralela tá habilitada. Se eu botar em perspectiva, fica um pouquinho mais tranquilo, ó. Consigo inclusive entrar com maior facilidade aqui dentro do modelo para poder procurar, né, esse pedacinho aí que estaria comprometendo essa face aqui para ela não fechar. Vamos ver onde é que tá. Bom, como eu não estou encontrando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e criar uma linha aqui em cima, ó, aleatória, tá? Aqui esse lado ele já fechou, então vamos criar mais uma linha ali. Fechou desse lado. É possível
que essa falha esteja por aqui. Aqui tá ela. Então agora é só eu emendar isso aqui que a gente consegue fechar essa face bem tranquilo, tá? A parte da mão, provavelmente tem alguma falha daquele tipo ali também, tá? Que não tá encontrando. E tem um detalhe esquisito, ó, ele acabou invertendo esse pedaço da face. Eu habilitei a geometria oculta, eu consigo selecionar só isso aqui para reverter, tá? Eu tenho um atalho aqui na minha tecla G, mas se você quiser saber onde fica, ele fica aqui em View, Show Hidden Geometry, tá? Daí ele mostra essas linhas aqui para ti, ó, tá? Eu vou desabilitar agora, já ocultou tudo. E vamos, aqui já encontrei, ó, a falha. Só fazer essa união e prontinho, tá? Só tem mais esse outro pedaço aqui agora. Aqui já encontrei. Beleza, show. Vamos ver desse pedaço aqui, onde é que tá. Lá, ó. Fecha aqui e beleza. Show de bola, 100% do modelo já tá com a volumetria certinho. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar esses dois modelos, tá? Individualmente, lógico. E agora então eu vou pensar em algum tipo de estrutura para posicionar os dois em cima, de modo que eu consiga fazer uma coisa que possa ser replicada, né, na realidade, né, uma estrutura, não sei se alguma coisa com base de alvenaria, com base metálica. Vou dar uma analisada, ver o que eu posso criar e volto na sequência aí então. Bom, nesse momento então eu estou mostrando aqui para vocês que eu já criei uma base, tá? Uma base para fazer esse mecanismo, digamos, né? Essa estrutura que vai acabar girando com essas duas formas humanas aqui. E eu coloquei essa linha aqui no centro desses círculos, até para mostrar para vocês que o centro de rotação dentro do Lumion, e consequentemente vocês vão ter que configurar isso aqui dentro do SketchUp também, ele vai ter que ser ali naquele centro, tá? Para que lá dentro do Lumion então a gente consiga fazer a animação, né, vinculada com esse eixo de gravidade ou eixo de rotação, como eu preferir chamar esse momento. Conforme esses blocos vão sendo importados lá para dentro do Lumion, vai ficar um pouco mais claro de entender esse funcionamento todo. Bom, então aqui para vocês verem, eu acabei virando essa forma aqui de costas, tá? Porque ela vai acabar entrando de frente uma com a outra, né? Então, já que essa aqui está de frente para cá, essa aqui vai de frente para lá. Eu mudei o posicionamento delas um pouco mais para os extremos desse mecanismo. Esse que está mais para cima aqui, ó, eu acabei botando ele mais para cima do outro mecanismo aqui, ó, porque se a gente for aqui na publicação, a gente percebe que aquele lá, ó, é o que mais está para cima no caso. Ele tem um outro mecanismo, uma outra estrutura ali, ó, e ele vai para fora desse mecanismo de rotação aqui, ó. Ele vai bem para lá, ó. Conforme ele virou ali, já deu para entender um pouco melhor do que eu quis dizer. Então, basicamente, esse manequim aqui que vai exercer essa função, já que ele está um pouco mais para cima, né? E agora, então, é a texturização, né? Vamos colocar um material metálico nesses manequins aí. O arredondamento desses volumes aqui, ó, eu não vou deixar eles totalmente vincados conforme eles estão, tá? O arredondamento disso aqui eu vou fazer pelo material lá dentro do Lumion mesmo, tá? Então eu não vou me preocupar com isso agora. Eu vou me preocupar com fazer um certo acabamento, talvez, nessas estruturas aqui, texturizar eles, porque lá dentro do Lumion, né, a gente consegue texturizar pelas cores que as texturas estão lá dentro. E fazer aquela ambientação mais próxima, né? Porque a minha ideia é criar uma câmera bem parecida com isso que a gente vê aqui, ó, uma câmera mais no chão, tá? Até para não dar tanto trabalho, assim, que não é o intuito, né? Criar uma cena com uma ambientação hiper complexa, não é o intuito. O intuito aqui seria mais didático mesmo, de configuração, criação, né, dessa animação aqui, beleza? Voltando aqui para mostrar o que eu tô fazendo, tá?
Aqui então eu já tinha juntado antes esses dois elementos já para fazer essa simulação, digamos, das duas formas aí se cruzando. Eu fiz então essa parte aqui de baixo que eu quero colocar um gramado. Esse círculo inferior aqui seria uma estrutura em alvenaria mesmo, tá? Para suportar essa carga aqui da estrutura metálica. Aqui nesse meu primeiro plano, eu pensei então fazer uma calçada com esse piso tátil. Aqui bem ao lado então vai ter o finalzinho de uma grade, tá? Com um murinho aqui de concreto. E o início de um caminho aqui com um pedrisco, alguma coisa nesse sentido. E uma graminha aqui também, eu vou colocar alguns buchinhos, alguma coisa aqui para dar uma disfarçada nessa emenda, né? E talvez alguma coisa aqui também para separar o gramado da calçada, mas ainda está na fase de planejamento ainda, essa questão aqui. Mas só para mostrar para vocês então, esse elemento aqui, ele vai ser colocado todo ele separado em um bloco específico para mim controlar ele individualmente lá dentro do Lumion, assim como esse bloco aqui com as estruturas de concreto. Depois vai ser um das figuras humanas com a sua estrutura metálica e depois esse outro bloco aqui, tá? Também separadinho. Então serão 4 importações no mesmo arquivo de Lumion, tá? Essa importação com essa importação, que são duas separadas, eu estou fazendo unicamente para mim conseguir dar uma mexida depois na minha câmera, no enquadramento da câmera depois dentro do Lumion, tá? Mas eu poderia criar um terreno, todo ele, sendo um arquivo de Lumion, depois esse, então eu poderia ter 3. Eu estou criando 4 unicamente para a questão da configuração da câmera, do enquadramento. Então aquele primeiro pedaço ali que seria o primeiro plano, eu já consegui salvar ele num arquivo separado. O que eu vou estar fazendo aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu vou ocultar essas duas figuras. Nessas minhas duas bases, eu vou criar aqui um offset, tá? Bem pequenininho, tá? Nessas duas formas, para mim poder depois com o centro de gravidade da minha estrutura aqui metálica que vai ter aqui em cima, eu consigo largar ela bem certinho aqui, tá? Então eu posso criar só esse elemento bem centralizado aqui para me facilitar esse serviço depois. E neste bem pequeno ali, ó, me dou esse volumezinho aqui mínimo só para ele desencontrar ali, beleza? Então esse arquivo aqui eu vou salvar ele separadinho também. Bom, e aqui então para salvar esse mecanismo junto com a forma humana, o que eu vou estar fazendo, ó? Aqui eu tenho essa linha já para me auxiliar, né? Para saber onde é que é o centro daquele círculo ali. Eu vou entrar nesse grupo aqui só para criar essa linha para baixo. Posso até deletar essa parte de cima agora, porque esse pedaço aqui, ó, eu preciso colocar exatamente ali no meio, nesse encontro de eixos aqui do SketchUp, tá? Porque daí o eixo lá dentro do Lumion vai ser exatamente esse ponto aqui, que vai me permitir fazer as rotações a partir desse ponto, que é o que eu quero, tá? Então aqui para mostrar para vocês, ó, os arquivinhos separados, tá? A parte do terreno com as estruturas em alvenaria, né? As bases ali esperando. E essa parte do terreno aqui, que seria no meu primeiro plano, tá? Onde vai estar posicionado ali próximo à câmera. E as duas estruturas também importadas separadamente, tá? Já estou abrindo meu Lumion para a gente largar esses arquivos lá e ver como é que fica. Bom pessoal, estou fazendo as importações então, importei aqui o arquivo para ser o primeiro plano, o terreno aqui, e eu vou importar agora o meu primeiro mecanismo, tá? E agora seria interessante de mostrar para vocês justamente a importância ali daquele pedacinho, né? Que eu coloquei ele modeladinho ali, ó. Deixa eu chegar mais próximo dele. Aqui, ó. Eu consigo bem tranquilamente largar aqui em cima dele, tá? E aí eu tenho a certeza de que eu larguei certinho, né? Para fazer esse giro depois. Vamos fazer a importação do segundo, mecanismo 2. Vamos lá no outro. Certinho aqui, ó. Pronto. Olha aí, perfeito. Tá? Então, a partir disso,
né, a gente consegue fazer primeiro o enquadramento da nossa câmera para poder visualizar isso. Vai ser um vídeo curto, tá, pessoal? Eu não vou mostrar ele fazendo várias voltas. Eu vou já aproximar os dois bem pertinho ali, de maneira que eu consiga pegar só uma parte, né? Justamente o momento ali que eles vão se cruzar, ó, um pelo outro, tá? Mais ou menos isso aqui, tá? A partir daqui, basicamente, seria minha animação. Vou enquadrar certinho, fazer a texturização aqui. Vou trabalhar para que eu não mostre a linha do horizonte nunca, né? Então, seria como se fosse uma prévia de um lugar realmente que existe, né? A gente nunca pode ter a sensação de que é uma coisa montada nos nossos trabalhos que a gente faz. Então, vamos começar a texturizar, humanizar e fazer logo o enquadramento das câmeras. Agora, pessoal, já vou mostrar para vocês aqui, eu já criei um enquadramento, tá? Se eu entrar aqui no editar clip, eu consigo ver, eu animei em 5 etapas, tá? Essa animação, configurei ali um tempo, aliás, ele acabou desconfigurando, mas eu quero um total de 15 segundos de animação, tá? Então a gente consegue ver que eu botei um movimento aí, mais ou menos como se alguém estivesse fazendo essa filmagem, né? Depois ali nos efeitos eu posso ainda colocar o efeito de câmera de mão e tentar dar uma sacudida um pouco mais, né? Colocar aqui no efeito, ó, aqui, câmera de mão tem essa propriedade do sacudir aqui, ó. Se eu botar no máximo, você percebe que ele sacode bastante aqui, ó. O problema do câmera de mão, na verdade, é que ele desregula aqui também o meu foco, ó. Ele tem o foco próprio dele, ele reseta para 15 milímetros o foco da câmera dele, né? Eu posso ajustar aqui novamente e ver como é que ficaria, né? Não, só que aqui tá sacudindo demais, claro, eu vou botar bem pouquinha coisa nisso aqui. Eu vou estar configurando isso aí também para dar um pouco mais de realismo nesse movimento da câmera, né? Então eu já consegui fazer a texturização aqui dos materiais, como vocês já puderam ver, fiz um enquadramento. E agora, basicamente, a gente vai para a parte da animação. A animação, então, pessoal, seria bem simples, tá? Tem um efeito aqui, tem vários efeitos, na verdade, na aba de animação. Mover massa seria utilizado para criar aquelas pessoas andando numa calçada, várias pessoas tu consegue largar na mesma linha ali, que elas conseguem ficar se movimentando. Os carros na rua tu também consegue utilizar esse efeito. Para essa animação específica eu vou usar o movimento avançado, tá? Que aí eu consigo configurar também a rotação dos objetos, que é o que eu quero nesse determinado exemplo aqui. Então eu vou editar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho meus dois elementos separados, e é aí que a gente percebe a importância de ter separado eles, porque agora eu consigo animar individualmente cada um deles, né? Aqui no tempo, quem manja de edição de vídeo talvez vai conseguir entender um pouco mais rápido o funcionamento disso daqui, porque a gente vai acabar criando keyframes, tá? Keyframes seriam chaves, momentos-chave do vídeo, onde tu dá uma determinada configuração para um objeto, para que ele faça uma animação durante o vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tempo do vídeo aqui no 0. No tempo 0 do vídeo eu quero exatamente essas duas posições desses dois mecanismos. Então o que eu vou fazer? Eu só vou dar uma movimentadinha aqui, ó, e largar de novo nos dois, tá? Para ele criar ali aquela keyframe, ó. Remover a chave. Se eu clicar aqui, ele vai remover o que eu acabei de fazer, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no final e vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou girar mais ou menos 90 graus, tá? Eu quero que a minha animação termine com esse mecanismo aqui. A mesma coisa esse outro aqui, ó. Eu quero que ele termine aqui, tá? Então eu vou dar um OK. Eu vou começar a animação para ver como é que tá ficando isso aqui. Então a gente já percebe que deu certinho, tá? Eles transpassam um pelo outro e OK.
Gostei, vou deixar assim mesmo. E por fim agora, galera, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar humanizando um pouco mais a nossa cena, tá? Texturizando aqui, acabei esquecendo de texturizar essa base de alvenaria aqui, ó. Então eu vou acabar texturizando ela também. Talvez colocar alguma vegetação aproximada aqui para dar uma quebra nessa visível separação que a gente tem aqui, ó, tá? Dar uma melhoradinha nisso, colocar algumas árvores, alguma coisa nesse sentido aqui atrás também, né? Um background ali. As partes mais extremas aqui do meu vídeo, eu não vou me preocupar com elas, porque eu vou ter um vídeo vertical depois. Para publicação lá no Instagram, eu vou publicar um vídeo vertical, então dentro do Adobe Premiere depois eu vou colocar isso aqui e eu vou transformar ele num vídeo vertical. Eu vou cortar essa parte e essa parte mais extrema aqui do vídeo, deixando ela como eu costumo fazer os posts das imagens, né? Um post vertical no Instagram ele tem um alcance melhor, né? Porque a pessoa ela acaba vendo uma imagem maior, nesse caso vai ser uma animação maior, ela acaba ficando mais tempo, né, visualizando aquela imagem, ou nesse caso o vídeo. Para isso então que seria bastante interessante essa verticalização das imagens. Então eu vou fazer essa humanização e já volto aí. Então pessoal, que vocês já estão percebendo que eu já consegui dar uma humanizada, tá? Coloquei alguns capins aqui próximos para dar aquela quebra, né, que eu tinha comentado, algumas árvores ao fundo. Coloquei também um background lá, ó, ao fundo também, tá? Para dar aquela sensação, né, de que existe uma volumetria, que existe uma paisagem lá atrás também. E a questão do formato do vídeo que eu comentei que vai para o Instagram, aqui nesse efeito de sobreposição de imagem, eu vou ativar ele agora, eu carreguei aqui um molde que eu costumo utilizar justamente para isso, tá? Eu coloco esse molde aqui e com esse molde ativado eu consigo então delimitar o que vai aparecer na imagem e o que não vai aparecer, né? Eu consigo criar o enquadramento, eu consigo criar a composição, colocar a vegetação que vai aparecer aqui nessa imagem com uma facilidade um pouco maior, tá? Aqui também na parte da fotografia eu peguei esse mesmo enquadramento para testar alguns presets, tá? Que eu tenho aqui salvos, para ver qual deles que vai ficar mais interessante para essa minha animação. Eu tô gostando bastante desse aqui, eu acredito que vai ser esse aqui que vai ser utilizado, tá? Talvez eu ainda mexa a posição do sol para ele aparecer ou não, também, não sei. Mas vamos estar analisando agora, vamos fazer umas renderizações aqui desses três efeitos para ver qual deles se comporta melhor. E basicamente seria isso, e tá, né, finalizado a animação. Bom pessoal, já estou com as imagens abertas aqui, renderizadas. Eu renderizei em 4K para ver como é que ficaria, tá? E como eu já estava prevendo, eu acabei gostando mais dessa iluminação aqui, tá? Eu vou dar ainda mais uma última configurada nos materiais, tá? Talvez trocar o material desse metal aqui, colocar um pouco mais brilhoso, tá? Porque conforme o giro dessas formas, desses mecanismos aqui, o sol vai fazer com que dê aqueles flares de brilho, né, nesse material metálico. Eu acredito que na animação vai ficar bem interessante, tá? Isso aparecendo. E ainda vou colocar alguns prédios, tá? Para fazer mais uma composição de background ali por trás daquelas árvores, beleza? Voltando aqui pessoal, então vocês puderam ver então todo esse passo a passo de fazer essa animação. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas ele traz bastante informação. Tenho certeza que você conseguiu pegar alguma dica interessante, caso você seja iniciante, claro, né? Porque se tu for avançado já no Lume, no SketchUp, muitas das coisas que eu já mostrei, tu já conhece com certeza,
mas ainda assim tem chance de talvez alguma dica ou outra tu ter tirado desse vídeo. Então seria isso. Mais uma vez eu vou pedir para tu se inscrever nesse canal, deixar o teu like, ativar o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com quem tu acha que não saberia fazer essa animação para passar adiante aí essa dica e ajudar o canal também, né, a compartilhar esses conteúdos aí, ajudar o canal a crescer também. No mais, meu muito obrigado a todos e valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, what can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated, away, and I feel like I am